Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre os 50 anos do golpe civil-militar que instaurou a ditadura no Brasil. Para falar deste assunto, os nossos convidados são a professora Cristina Ferreira, ela é professora do curso de História aqui da FURB, e o estudante Leandro Lopes. Eu vou recomeçar a nossa conversa exatamente com o Leandro, né? Para os mais jovens, o regime militar pode ser algo incompreensível e que precisa ser mais debatido hoje? Ou as redes sociais estão dando conta disso, Leandro? Eu penso que as redes sociais têm permitido, né, esse diálogo, né, com a história sobre o golpe. As pessoas têm discutido muito, né? Parece que o golpe civil-militar é um assunto que interessa a todos, né? Então, principalmente nesses eventos recentes, né, nas manifestações de junho, todas essas manifestações que têm acontecido, a gente tem percebido esse diálogo muito grande com o passado, né? A gente percebe que as pessoas dialogam com o passado, né? Até nessas manifestações a gente tem visto um grande movimento de massas inicialmente, né, crítica ao governo, críticas diversas, né, e depois há um certo recuo de determinados segmentos, uma certa preocupação, muitas vezes uma alusão a 64, né, ao golpe, né, como uma certa preocupação. Porque se a gente fizer uma leitura, e a professora me corrige se a gente estiver errado, mas se a gente fizer uma rápida leitura hoje, nós temos, né, as pessoas indo para as ruas protestar contra o governo, o atual governo federal, a exemplo do que acontecia em 1964. Só que, de repente, neste momento, apesar de algumas vozes levantar, dizendo que instaurar um governo militar vai colocar as coisas em ordem na política brasileira, parece que há algumas coisas que se parecem aí entre 64 e entre o momento que a gente está acompanhando hoje. Te parece isso também? Sim, existe sempre uma preocupação de determinados segmentos com essa questão, né? A própria fragilidade da nossa democracia, né, muitas vezes é questionada, né, colocada em xeque. Muitas pessoas, inclusive, fazem uso das redes sociais, né, para pregar golpe, para pregar ditadura. Muitas pessoas não têm essa noção muito clara do que é uma ditadura, né? Isso é uma coisa que preocupa, até uma coisa que motiva a gente, né, que estuda esse período, a tentar esclarecer um pouco, né? A gente vê que existe no Brasil uma cultura autoritária muito forte, né, em toda a sociedade. E as pessoas, muitas vezes, elas defendem medidas autoritárias, né? Não só a imprensa, né? Muitas vezes, mas também as pessoas, né, nas redes sociais fazem uso das redes para fazer esse tipo de apologia, né? Para justificar a violência em nome da ordem, né? Em nome de todo esse discurso. É uma coisa que preocupa bastante a gente. Por outro lado, as redes sociais também têm permitido que se dialogue sobre outras questões, né, relacionadas aos crimes da ditadura, tem se discutido bastante, né, todo esse envolvimento da sociedade civil também tem sido debatido, mas nesse sentido eu acho que tem sido bastante relevante esse diálogo, mas que se repense mesmo, né, essas características autoritárias, né, porque acho que é o nosso papel de historiador a gente sempre problematizar essas questões, né. Legal. Cristina, olha só, né, a gente está, né, no bloco anterior a gente mais ou menos traçou essa questão da contradição, né, porque a gente vai ver que em 1964 essa coisa, né, se orquestrava, o regime militar iria tomar conta, mas não é exatamente isso, né? Com certeza, eu acho que o amadurecimento das pesquisas em torno do movimento em si, do golpe civil-militar, que é um evento que representa hoje uma chave de leitura para a sociedade atual do Brasil, porque, em primeiro lugar, para os historiadores é um evento relativamente recente, né? Então, são só 50 anos e os estudos e as pesquisas a esse respeito são relativamente recentes. Os arquivos, chamados arquivos da repressão, eles abriram há muito pouco tempo. E isso é um indicativo de que ainda há muito que se pesquisar em torno desse processo histórico e não considerá-lo um marco definitivo de mudança completa da sociedade brasileira. Foi uma transição política que hoje se convencionou chamar
de experiência democrática, que seria esse período antecedente, imediato ao golpe civil, para uma ditadura militar. E essa ditadura militar, assim que os militares assumiram o poder, ela ainda não tinha um processo claro de como seria gestado. O que se sabe claramente é que havia uma interferência dos Estados Unidos na política brasileira. Essa interferência estava muito ligada ao que se convencionou chamar de modernização conservadora, ou seja, o Brasil que assumiu o poder, os militares que assumiram o poder a partir do golpe, quiseram modernizar o Brasil. E a modernidade que eles pretendiam passava por um desenvolvimento máximo das indústrias, por uma espécie de melhoria nas condições de vida da população. Pelo menos esse era o discurso que eles traziam. Que mais ou menos amansava a população brasileira, ou tentava amansar a população brasileira em torno do regime militar. Uma coisa que é interessante, professora, tão logo se instala o regime militar no Brasil, o embaixador americano, ele vem ao Brasil e vem a Blumenau, né? Então, realmente esse é um dado muito importante, porque no primeiro mês, ainda em abril de 1964, no final de abril, o embaixador Lincoln Gordon vem a Blumenau. Ele vem não apenas a Blumenau, no caso de Santa Catarina ele vai a Florianópolis e vem aqui em Blumenau. São 2 dias para cada cidade. E se nós pensarmos o itinerário dele, ele conversou com estudantes. O foco dos Estados Unidos era uma interferência clara nas universidades brasileiras. E em Florianópolis ele fez uma palestra na UFSC. Em Blumenau, ele conversou também com líderes sindicais e participou ativamente da visita às fábricas. Ele foi a Gaitas Hering, foi a Teca, né? E com todo esse interesse no desenvolvimentismo, quis perceber como é que o Parque Fabril da cidade funcionava, e fez com certeza acordos políticos com as lideranças políticas locais e os empresários. Até porque esses empresários, boa parte deles, estavam relacionados à Câmara de Vereadores de Blumenau. Então... E até porque Blumenau deu sinais a favor dessa intervenção militar no Brasil. Teve a marcha, né, a Marcha da Família. Foi na Rua 15 ou foi na 7 de setembro? A marcha, ela teve um itinerário bem interessante. Ela saiu da Rua 7 de setembro, partiu do Colégio Sagrada Família, desfilou hoje o contrário do sentido da Rua 7 de setembro e entrou na Rua 15 e desfilou por toda a Rua 15. Há vários relatos do quanto foi um dia chuvoso, um dia... as imagens, elas mostram quanto as pessoas estavam todas com seus guarda-chuvas, mas ainda assim foram muito receptivos. Por outro lado, aconteceu uma organização muito clara desse evento em Blumenau, não foi algo assim dado. Né? Primeiro, 21 de abril, dia de Tiradentes, um dia muito importante para se marcar e também um dia que era feriado, né? E segundo, todas as lideranças políticas, empresariais e religiosas envolvidas no evento. E o prefeito de Blumenau, Hercílio Day, que estava articulando isso, né? Então, o prefeito Hercílio Day, que ele não estava em Blumenau no dia da marcha, não estava na cidade, mas ele... Nessa época, o Dr. Wilson Santiago, que estava ocupando o cargo de prefeito, foi o que conduziu o evento em si da marcha. Né? Ah, tá. E também teve um determinado momento, e aí demonstra mais uma vez, né, de como a população de Blumenau, ela se manifesta mais ou menos a favor, né, quando as senhoras e senhoritas, elas vão levar flores aos soldados, né? Era do regimento... do 23º RI, né? Na época não era batalhão ainda, era regimento, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, no dia 8 de abril, houve uma recepção às tropas
que foram enviadas ao sul do estado de Santa Catarina, porque havia um entendimento que talvez João Goulart e Leonel Brizola reagiriam enviando tropas gaúchas para subir o Brasil e resistir ao golpe civil-militar. E foram organizadas, então, essas excursões de senhoras. E por que senhoras? Porque boa parte delas eram senhoras ligadas à Igreja Católica, que deveriam colocar rosas na lapela dos soldados como uma forma simbólica de apoio ao fato de que eles estariam arriscando a vida para defender o que eles chamavam de democracia cristã no Brasil. Interessante. Olha só, a gente está se encaminhando aqui ao final de mais um Cidadania, né? Eu queria agradecer já de imediato, né, a presença do Leandro, assim, esclarecedora a tua manifestação, né? E um trabalho de pesquisa sensacional. Muito obrigado, é um prazer poder participar também, né, e divulgar nossas pesquisas. Eu acho que é fundamental, né, que as pessoas reflitam sobre esse período, né, que se informem, que façam bom uso das redes sociais ou dos outros meios que forem possíveis, né. Legal. Também quero agradecer a professora Cristina. É um assunto que, se a gente pudesse ter umas 2 horas para debater, iria com certeza, né? Mas eu já quero agradecer aqui a sua presença mais uma vez. Obrigada, nós também agradecemos, e no nosso núcleo de pesquisa que estuda movimentos sociais aqui da FURB, nós estamos à disposição para maiores esclarecimentos se quiserem. Obrigado. Olha só, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. E eu quero agradecer aqui mais uma vez, né, as presenças da Cristina Ferreira, do Leandro Lopes, né, que falaram sobre o regime militar no Brasil pela ótica aí das pessoas comuns, tá? Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.